Durante entrevista coletiva a jornalistas da Velha Imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em sua exposição inicial, rebateu narrativas que vêm sendo veiculadas sobre a atuação de sua pasta, retratada como se estivesse prejudicando os interesses do país. Ernesto Araújo explicou que sua gestão vem apresentando excelentes resultados em sua estratégia de abertura da economia, mesmo durante a pandemia. O ministro iniciou sua exposição com uma defesa da liberdade de expressão, explicando que a ideia de que possa haver uma entidade central determinando o que é verdade e o que não funciona. Ernesto Araújo apontou a importância fundamental de que haja liberdade de expressão. O ministro expôs a rede de acordos internacionais que vêm sendo negociados e enfatizou seu papel de transformação. O ministro Ernesto Araújo rebateu narrativas comumente divulgadas pela velha imprensa e explicou ainda que há grupos que promovem uma má imagem do Brasil no exterior porque não querem o processo de transformação que o Brasil vem promovendo por estarem ligados ao sistema de corrupção e atraso que dominou o país por décadas. Todos, muito obrigado pela presença. Estamos aqui achando a distância ideal aqui. Eu queria começar dizendo que, como acho que vocês sabem, valorizo imensamente uma coisa que é a liberdade de expressão. E acho que ela é fundamental para uma sociedade saudável, para uma sociedade democrática e para a execução de todas as tarefas de um governo, entre elas para a execução de uma política externa. E eu costumo comparar o mundo da informação com o mundo da economia. E a gente sabe que na economia, muitos de nós sabemos que na economia o planejamento central não funciona. Não funciona porque uma economia eficiente, ela só é eficiente se ela se construir a partir das informações que são trocadas entre milhares, milhões de atores econômicos através de um sistema de preços livre, através de um sistema de circulação livre. E acho que a mesma coisa se aplica, por analogia, no mundo da informação, onde a ideia de que se possa ter uma espécie de entidade central determinando o que é verdade e o que não é, não funciona tampouco, e por isso que a gente precisa dessa diversidade de meios de comunicação, onde a partir de um intercâmbio permanente, de uma circulação permanente de ideias, de falas, a própria sociedade, o próprio sistema dessa circulação filtra e permite que surja uma percepção daquilo que é verdadeiro. Por isso, a importância fundamental de que haja liberdade de expressão por todos os meios e que não se usem conceitos de administração da verdade, digamos, ou de produção da verdade, para limitar essa circulação. Porque uma sociedade precisa saber aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, seja para o seu desenvolvimento econômico, seja para enfrentar uma pandemia, seja para qualquer outra finalidade. Bem, eu queria falar um pouco de, sobretudo, duas ideias que têm circulado a respeito da nossa política externa, da minha gestão aqui, dos resultados que ela tem. Primeiro, a ideia de que a nossa gestão é prejudicial aos interesses nacionais. Às vezes a gente vê isso em alguns setores. A ideia de que, sobretudo na dimensão econômica, seria uma diplomacia que de alguma maneira prejudica os interesses nacionais. Bem, nós temos alguns parâmetros, acho que para mostrar que não é absolutamente assim. Por exemplo, nosso saldo comercial cresceu nos últimos 2 anos, nesses 2 anos que nós estamos aqui. Itamaraty, a política externa tem uma presença muito grande, como vocês sabem, na dimensão tanto de negociações comerciais, quanto de atração de investimentos, quanto de promoção de exportações. Então, temos um resultado de balança comercial que atingiu
50 bilhões de dólares em termos de saldo no ano passado, mesmo com pandemia. Temos investimentos que aumentaram já em 2019, em comparação com 2018, o ingresso de investimentos estrangeiros diretos. Diminuíram em 2020, mas diminuíram no mundo inteiro, porque justamente houve o efeito da pandemia, mas se mantém num nível extremamente positivo. Estaríamos, por exemplo, recebendo hoje aqui, acabou não sendo possível, uma delegação de uma companhia, de um grupo americano, que tem um plano de investimentos de 5 bilhões de dólares na área de gás, energia. Nós temos a perspectiva da implementação de um fundo de investimentos de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita, que nós conseguimos quando fizemos a visita com o presidente Bolsonaro à Arábia Saudita. Esse ainda não foi materializado, porque é o dever de casa nosso, do lado brasileiro, de escolher quais os projetos, em conjunto com os sauditas, que darão corpo a esse projeto de investimentos. Estamos construindo, e acho que isso que é também determinante, tem coisas que não são imediatas, mas nós avançamos muito. Estamos construindo uma rede de acordos comerciais de nova geração que permitirão uma transformação do próprio setor produtivo brasileiro. Como vocês sabem, nós concluímos mais próximo. Como sabem, nós concluímos com a União Europeia uma negociação em 2019, assim como com o EFTA. Estamos adiantados com o Canadá e Singapura, e temos planos, perspectivas de vários novos acordos com todas as grandes economias industrializadas e outras economias do mundo, para, inclusive, acelerar esse processo negociador, que faz parte de uma estratégia de abertura econômica. Isso que é importante que se destaque, né? Isso faz parte de um compromisso e de um plano, né, que faz parte do governo, não só da nossa política externa, de transformar a economia brasileira uma verdadeira economia de mercado, com abertura econômica, tirando o Estado do centro da economia brasileira. Isso não só em termos de ganho de eficiência econômica, mas em termos também de transformação da própria qualidade da governança, porque nós sabemos que numa economia fechada, numa economia artificialmente protegida e numa economia centrada no Estado, há muito mais vulnerabilidade para a má governança, para a corrupção, para a ineficiência. Isso foi o que se verificou no Brasil durante muito tempo. Então, essa agenda comercial faz parte de uma agenda profunda de transformação do Brasil, que tem uma dimensão, inclusive, de transformação de um sistema de governança que deu os maus resultados que nós conhecemos, e que criou os escândalos de corrupção que nós conhecemos e outras mazelas. Mas, enfim, então, para acelerar esse processo, nós estamos pensando na questão da flexibilização do Mercosul, das flexibilidades dentro do Mercosul, que permitam basicamente que tenhamos mais velocidade de negociação de acordos quando há uma disposição diferente negociadora por parte de cada um dos membros do bloco. Isso é algo que nós estamos trabalhando. Já temos conversado com a equipe do ministro Paulo Guedes, com o próprio ministro Paulo Guedes, claro. Esse é um tema que nós levamos basicamente em conjunto com o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura também, nessa parte comercial, mas, sobretudo, dentro de uma estratégia, né? É importante que a gente não faça as coisas soltas. Isso é que eu queria mencionar. Existe uma lógica em todo esse processo. Bem, então, na questão das flexibilidades, nós esperamos que nos permitam negociar muito mais rápido acordos com todas as economias que estejam dispostas a negociar conosco, que sejam relevantes. Por exemplo, o Japão, por exemplo, Índia, por exemplo, outros países do Sudeste Asiático, além de Singapura. Já estamos com planos com Vietnã e Indonésia, por exemplo. Que fechemos mais rapidamente com o Canadá, que possamos avançar com a Coreia, que é uma negociação bastante complexa, que também está em andamento. Enfim, e que continuamos com planos de negociações mais profundas com os Estados Unidos, com outros parceiros. Isso
portanto, faz parte de uma decisão, assim como a prioridade para ingresso na OCDE, de uma decisão de mudança de modelo econômico, né? Portanto, de abandono de um modelo de economia fechada e estatista. É preciso falar também da questão da indústria, especificamente, porque nós temos hoje uma disparidade muito grande em termos de competitividade no Brasil entre o agronegócio e a indústria, né? O agronegócio manteve e cresceu a sua presença na balança comercial por causa da sua competitividade, da sua extraordinária qualidade, e continuamos trabalhando intensamente para a conquista de mercado, seja através de, digamos, negociações diretas, específicas na área agrícola, sobretudo na área de requisitos sanitários e fitossanitários, que muitas vezes são as barreiras que impedem o comércio, assim como para incluir mercados agrícolas nessas grandes negociações. Agora, em grande medida, a indústria brasileira ficou para trás nos últimos 20, 30 anos. E a indústria foi, em grande parte, esquecida, né? Nós tivemos sucessivos governos a partir dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, que estranhamente são hoje considerados pragmáticos, mas que perderam imensas oportunidades de colocar o Brasil nos grandes acordos comerciais, de colocar o setor produtivo brasileiro, sobretudo o setor industrial, nas grandes cadeias de produção que se estavam formando nos anos 90, continuaram a se formar nos anos 2000, né? Então, por uma opção de, por vezes, natureza ideológica, por vezes, acho que por insuficiente competência de entender o que estava acontecendo no mundo, houve essa sucessiva perda de bondes, né? Perdemos vários bondes negociadores e, mais do que negociadores, perdemos a oportunidade de encaixar o Brasil nessas cadeias produtivas. Houve a famosa onda das commodities, né, nos anos 2000, e se acreditou que isso seria suficiente para o desenvolvimento do Brasil. Isso não foi suficiente, o investimento correu para outros lugares, e agora nós precisamos correr atrás, e estamos correndo atrás para trazer esse investimento, para trazer essas cadeias produtivas, para criar essa rede, né? Para isso precisamos criar essa rede com as grandes economias do mundo. Eu queria dar alguns exemplos concretos de como nós perdemos espaço nessas cadeias produtivas e como perdemos espaço no setor industrial, sobretudo, que é um setor determinante para o desenvolvimento de um país, de uma economia do tamanho do Brasil. As nossas exportações para os Estados Unidos, no ano 2000, eram 25% da pauta exportadora brasileira. Agora são 9%. As exportações para o Mercosul, os outros países do Mercosul, chegaram perto de 20% naquela época e hoje são 5% das nossas exportações. Por que isso é relevante? Porque são os dois principais mercados industriais, os dois principais mercados que absorvem exportações industriais brasileiras. Então, houve uma mudança imensa de perfil das nossas exportações, né? Com uma concentração muito grande no agronegócio, que não tem absolutamente problema nenhum em termos daquilo que, em números absolutos, representa o agronegócio na nossa pauta, que se valeu muito da relação com a China, que no ano 2000 absorvia 2% das nossas exportações e hoje absorve mais ou menos 30%. No ano passado chegou a 30% das nossas exportações. O que é ótimo, o que não se questiona em absoluto, mas isso, né, olhar para um lado não significa que não se possa olhar para o outro. E a lógica de perseguir esse objetivo da capacitação industrial, da capacitação produtiva nos setores de alta tecnologia, é uma lógica que se complementa, mas que não é a mesma lógica da lógica da conquista de mercados no agronegócio, né? O nosso perfil comercial, portanto, ele está muito diferente do perfil industrial, Isso a gente nota no quadro de investimentos. Então, todos sabemos que
principal parceiro econômico do Brasil hoje é a China, em grande parte basicamente por causa das exportações do agro e também do setor de extração mineral. Vários países asiáticos subiram muito também por causa das exportações nesses setores. Mas se nós olhamos o ingresso de investimento no Brasil, nós vemos com os números de 2000 e que o primeiro investidor são os Estados Unidos, depois vem Países Baixos, França, Espanha, Japão, Ilhas Caimã, que é, enfim, um entreposto de investimentos, a gente não sabe exatamente qual é a origem última, mas, enfim, Luxemburgo, Itália, Reino Unido, Alemanha, Singapura, Chile, Noruega, Suíça, Canadá, esses são os 15 primeiros. Né? Então, nós observamos que são, basicamente, as economias industriais da América do Norte e da Europa e além do Japão, né? Várias delas estão presentes nos 2 acordos que nós já concluímos, as negociações com a União Europeia e com a EFTA, porque aqui tem né, os 2 grandes países do EFTA fazem parte dessa lista dos 15 maiores investidores, que são Noruega e Suíça. Sim, é outro país asiático que também está nessa lista de 15, com o qual também estamos negociando um acordo de livre comércio, que é Singapura. Enfim, então, isso aponta para o seguinte: a lógica das negociações dos grandes acordos comerciais, ela não pode ser vista apenas como uma lógica de abertura de mercados. Ela é também, mas talvez mais importante seja a lógica dos investimentos. Hoje, os investidores, as multinacionais, as transnacionais, raramente têm o processo produtivo de determinados produtos, sobretudo produtos de alta tecnologia, concentrados inteiramente num único país. Né? O que existe são a distribuição das cadeias de valor. E para localizar uma parte do processo produtivo em determinado país, vão olhar todo tipo de facilidades que podem decorrer de acordos comerciais. Então, se um país tem uma rede, né, que lhe permita importar insumos, serviços também, porque a gente está falando de indústria, mas temos que falar também de serviços, que é outra parte fundamental. Aliás, queria fazer um parênteses, porque se diz muito que um país, uma economia avançada, não precisa de indústria, que uma economia avançada, ela transita automaticamente para o setor de serviços e se torna uma economia de serviços eficiente, e isso permite que se desenvolva. Isso, por experiência, por estudo, eu sei que não é a realidade, porque o setor de serviços, ele vem junto com o desenvolvimento industrial, os serviços de alta qualidade, os serviços de alto valor agregado, eles precisam de uma base industrial. Numa economia que perde a base industrial, falando de uma economia do tamanho do Brasil, não podemos comparar, por exemplo, com Singapura, com economias menores, que têm outra estrutura e que vivem desses serviços de alta qualidade. Mas, no caso de uma economia como o Brasil, isso não é possível. Essa ideia de transitar diretamente para uma economia de serviços, ela acaba gerando uma concentração do setor de serviços de baixo valor agregado, de baixa remuneração, quando falta uma base produtiva industrial ou agrícola também. Quer dizer, a competitividade agrícola também traz investimentos em serviços de alta qualidade, está em um setor de serviços de alta qualidade, mas ela não é suficiente, é preciso também uma competitividade industrial. Enfim, esse é o nosso diagnóstico, e eu acho que é o que se cada vez mais é o consenso no mundo industrializado. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, viveram nos anos 90, anos 2000, nessa ilusão de que poderiam prescindir da indústria manufatureira, e hoje, nos últimos anos, já a partir do governo Obama, depois com o governo Trump e agora certamente com o governo Biden, há um esforço de reindustrialização dos Estados Unidos, porque essa estratégia criou desigualdade, criou uma sociedade com problemas sociais, inclusive. Enfim, então essa é parte do nosso diagnóstico. Né? E, enfim, então voltando, os acordos comerciais, eles não são simplesmente um acordo de compra e venda, né? Eles são acordos que colocam o seu setor produtivo numa linha, numa articulação, numa rede com os setores produtivos de outros países, dos seus parceiros. E ele acaba sendo mais importante, muitas vezes, para os investimentos, para a atração de investimentos produtivos, do que propriamente para apenas a abertura de mercados. Então, esse é o papel transformador
da rede de acordos que nós estamos criando, né? É realmente transformar o Brasil numa economia competitiva de primeira linha, não só no agronegócio, mas também na indústria, também nos serviços, na alta tecnologia. É um esforço, porque países que saíram na nossa frente em 93, 94, 95, perdemos 20, 30 anos por opções equivocadas de outros momentos. Mas eu tenho certeza que com a capacidade, com a dimensão também da economia brasileira, nós temos como recuperar esse tempo perdido. Uma dimensão importante de mencionar nessa estratégia são os Estados Unidos, porque já desde o começo de 2019 começamos a falar no interesse de um acordo comercial amplo com os Estados Unidos. Isso ainda não se materializou, mas já no ano passado nós conseguimos atingir 3 importantes acordos regulatórios no final do ano, em outubro, se não me engano, que já começam a mudar o panorama da interconexão dos nossos setores privados com os Estados Unidos. Os acordos regulatórios, na verdade, são os mais demandados pelo setor privado como um instrumento de aumento do intercâmbio com os Estados Unidos, não só comercial, mas de investimentos, como a gente dizia. Então, essa relação com os Estados Unidos, e aqui a gente entra num ponto que também é muito falado, né? A ideia do alinhamento automático com os Estados Unidos, que é outra ideia completamente falsa. O que nós procuramos fazer, continuamos procurando, é o seguinte: nós precisamos, para ter uma relação profunda com os Estados Unidos, que é necessária, tão necessária quanto uma relação profunda com os outros grandes parceiros. Vocês viram o perfil, por exemplo, de investimentos no Brasil, e a importância vital na relação com os Estados Unidos para os setores industriais de alta tecnologia. Para ter a relação profunda que é necessária para competir com outros destinos, digamos, de investimentos a partir dos Estados Unidos, como o Sudeste Asiático, como a própria China, como enfim, o México e outros países latino-americanos que têm acordos comerciais com os Estados Unidos. Nós identificamos que era fundamental criar uma estrutura de confiança e uma estrutura de parceria com os Estados Unidos. E a partir desse nível macro, começar a criar os instrumentos específicos. Em outros momentos em que houve assim uma pequena abertura de janela em relação aos Estados Unidos, escapando de tendências anti-americanas que predominavam muito aqui na nossa diplomacia, houve uma tentativa de partir do micro, né? Então, queremos negociar por exemplo, um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Mas não havia o clima de confiança necessário para grandes acordos com esse parceiro. Outros instrumentos que em determinados momentos surgiram a ideia de se negociar, essa ideia nunca prosperou, porque é uma relação que tem essa especificidade. Ela precisa de criar um clima, uma estrutura de confiança para que se tenham os resultados específicos. E eu acho que isso nós conseguimos, a partir já de começo de 2019, criar essa estrutura, e a partir disso, o acordo de salvaguardas tecnológicas, o acordo de pesquisa e desenvolvimento na área de defesa, por exemplo, os resultados que vocês conhecem, né? O apoio à entrada na OCDE, e vários outros instrumentos. E a perspectiva de um grande acordo. Isso não foi interrompido com a mudança de governo nos Estados Unidos. É claro que uma relação profunda, como nós estávamos construindo, num país democrático, isso não se transpõe, às vezes, automaticamente quando muda o governo, porque depende de um encaixe, né? Mas esse encaixe continua sendo totalmente possível. Nós já estamos trabalhando nisso com a nova administração. Então, essa perspectiva e todos os sinais, as conversas que nós já tivemos, são no sentido de manter esse engajamento na dimensão comercial. Ainda não foi confirmada a nova
USTR, né, representante comercial americana, digamos, ministra do Comércio, né, que já foi indicada, mas já, enfim, faremos certamente os contatos com o secretário de Estado, por exemplo, que eu tive, nós falamos desse tema e o secretário Blinken encorajou o Brasil, não, vamos continuar falando, assim que tiver o USTR já aprovado pelo Congresso, vamos voltar a trabalhar. O Departamento de Estado, no caso, não tem a mesma centralidade, digamos, negociadora que tem o Itamaraty aqui, mais por conta do USTR, mas apoia imensamente e entende a importância estratégica. Então, o desenho estratégico permanece, já todos os sinais são também nos contatos com John Kerry, depois vamos falar da parte ambiental, mas todos os sinais são de que essa visão estratégica permanece e continuará rendendo esses resultados. Eu queria dar falar de dois exemplos que muitas vezes são utilizados ou aparecem por uma falta de informação, como sendo exemplos de casos em que nós cedemos a interesses americanos simplesmente por uma questão de amizade ou ideológica, às vezes se fala, ou o que quer que seja. Os exemplos do aço e do etanol. No ano passado, mais ou menos na metade do ano, nós tivemos conversas, fomos procurados por conversas pelos parceiros americanos sobre o setor do aço. Em 2018, os Estados Unidos impuseram tarifas altas ao setor do aço para proteger o seu setor, que faz parte dessa questão da reindustrialização americana que eu estava falando. E o Brasil, então, o governo anterior, e foi um bom resultado, certamente, conseguiu uma cota dentro dessa tarifa para poder continuar exportando, porque as tarifas eram proibitivas, né? Com a pandemia, o setor em crise, os parceiros americanos nos procuraram, olha, a gente vai precisar diminuir essa cota para o Brasil, ou então vamos ter que tirar a cota. Então, nós, durante algumas semanas, negociamos, falamos com o nosso setor privado, claro que o ideal é uma não diminuição, né, mas nós tínhamos essa opção. Então, acabamos conseguindo manter 90% dessa cota de aço, espero que em algum momento a gente recomponha ou até aumente, né, e a opção era perder esses 90%, ver as nossas exportações de aço sujeitas à tarifa cheia, né, como se diz, para toda a produção, o que paralisaria a nossa exportação de aço para os Estados Unidos. Então, isso é um resultado que se deveu à qualidade do nosso diálogo. Eu tenho certeza que, se não tivéssemos a qualidade do diálogo que temos, teríamos sofrido um impacto muito maior, né? Inclusive, a qualidade desse esforço negociador foi reconhecida pelo nosso setor privado, por representantes do setor privado que já me disseram pessoalmente isso. Então, não houve nenhuma, né, não é como se os Estados Unidos, quero te tirar aqui, então tá bom, não, né? Foi parte de uma negociação. Claro, às vezes a gente negocia para ganhar e às vezes a gente negocia para não perder, né? Isso faz parte, todo mundo que conhece negociação é assim. Então, ou para minorar o máximo possível as suas perdas. E você tem que olhar também o balanço geral de uma relação, o balanço geral de uma parceria. E esse eu tenho certeza que é positivo. O outro é no setor do etanol, onde nós tínhamos concedido em 2019 uma extensão de uma cota e um pequeno aumento de uma cota para o etanol americano no mercado brasileiro, e venceria em setembro do ano passado, em 2020, e aí começamos a conversar com os Estados Unidos sobre, né, o que fazer com isso. Quer dizer, o ideal para o que dizia nosso setor nessa ocasião era não estender essa cota, porque vinha num momento difícil para o nosso setor do açúcar e do álcool. Por outro lado, era algo importante para os Estados Unidos e a perspectiva era de que, se nós não conseguíssemos um entendimento, nós perdêssemos o mercado para o etanol brasileiro nos Estados Unidos, que é um mercado mais ou menos equivalente ao mercado para o etanol americano no Brasil, perdêssemos talvez parte da nossa cota de açúcar para exportação aos Estados Unidos e até mesmo
as preferências que nós temos no Sistema Geral de Preferências, que são preferências unilaterais, concedidas pelos Estados Unidos, que beneficiam mais ou menos 2 bilhões de dólares de exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, esse era o quadro, isso é o que a gente podia perder. Então, nós conseguimos um acordo em que nós estendemos por 3 meses essa cota, com a perspectiva de negociar um entendimento melhor definitivo, que acabou não sendo possível, mas dentro desse entendimento de 3 meses, uma extensão de cota foi acompanhada por uma concessão adicional de cota americana de açúcar de 80 mil toneladas em favor dos exportadores brasileiros. O que aconteceu? Aconteceu que ao final de 3 meses, por uma questão de estrutura de preços, de câmbio, etc., os exportadores americanos praticamente não aproveitaram essa extensão de cota, que era, se não me engano, de 187 milhões de litros de etanol. Aproveitaram uma proporção ínfima num valor de mais ou menos 800 mil dólares de exportações para o Brasil. Enquanto que essa cota que nós conseguimos, nesse mesmo contexto, de 80 mil toneladas adicionais de açúcar no mercado americano, foi inteiramente aproveitada pelos exportadores brasileiros de açúcar, num valor da faixa de 40 milhões de dólares. Então, esse foi o resultado do entendimento, que é considerado um entendimento negativo para os interesses brasileiros. Quer dizer, nós evitamos a perda do SGP, 2 bilhões de dólares que poderiam ser afetados. Nós evitamos a perda do mercado das exportações brasileiras de etanol para os Estados Unidos. Nós aumentamos a nossa cota de açúcar no mercado americano e aumentamos a nossa importação de etanol num valor de apenas 800 mil dólares, num contexto em que nós, digamos, ganhamos 40 milhões. Então, isso é resultado de uma negociação da qual participei pessoalmente, enfim, foi conduzida basicamente pelo Itamaraty, tanto no caso do aço quanto no caso do etanol. Acho que são 2 bons exemplos, porque um na área industrial, outro na área agrícola, ou do agronegócio. Tenho certeza também, no caso do etanol, assim como do aço, não teria sido possível se não houvesse a qualidade do diálogo que nós tínhamos construído com as autoridades comerciais americanas. Então, esse é um exemplo de resultados concretos nessa relação que é objeto de tantas desinformações, que é a relação com os Estados Unidos. Eu já falei muito, mais do que eu pretendia, queria abrir a palavra. Só queria falar rapidamente da outra questão que se fala muito, que é de que a nossa política, a nossa gestão prejudica a imagem do Brasil no exterior hoje. Bem, hoje o que nós vemos é, infelizmente, uma espécie de um esforço de algumas correntes políticas do Brasil de criar deliberadamente uma má imagem, uma imagem totalmente distorcida no Brasil, no exterior. Vou dar 3 exemplos. Um seminário na semana passada, organizado em Harvard, aquele Brazil Day, organizado por pessoas que, enfim, se dizem analistas de política externa ou de relações internacionais ou do que quer que seja, que procurou promover a imagem de que existe um risco à democracia no Brasil, de que existe um retrocesso democrático no Brasil. O que, bom, os senhores me dirão se é verdade ou não, eu tenho a impressão que absolutamente não é verdade. Nós temos uma democracia vibrante, total independência de poderes, total transparência, total liberdade de informação, liberdade de expressão. Houve esse famoso, agora não lembro como se chamou, um relatório que foi preparado por diferentes entidades aqui do Brasil e enviado para a nova administração americana, procurando pintar uma imagem de um Brasil, de um governo, no nosso caso, que deliberadamente destrói o meio ambiente, que atenta contra os direitos humanos, que atenta contra também a democracia, contra liberdades fundamentais, basicamente uma obra de ficção, muito ruim, em termos de estilo, mas uma obra de ficção que procurou ser vendida, apresentada como a realidade do Brasil. Felizmente, as pessoas da administração Biden são
tão abertas à boa informação e tão inteligentes quanto as pessoas na administração anterior sabem o valor desse tipo de coisa. Mas a gente vê que é um esforço deliberado. O último é uma carta que foi assinada por alguns ex-ministros do Meio Ambiente, dirigida ao presidente Macron e à chanceler Angela Merkel, pintando um quadro desesperador do Brasil em relação à pandemia e pedindo auxílio, como se não existisse um governo federal que está atuando no Brasil nessa área. Então, eu acho que quem produz a imagem que infelizmente é ruim e é totalmente desconectada da realidade no exterior e que afeta, aí sim, os nossos interesses, né, que prejudica a consecução do nosso acordo com a União Europeia, por exemplo, né? São setores que não querem todo esse processo de abertura no qual nós estamos engajados, que não querem uma boa relação nem com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, nem com o mundo desenvolvido, não por implicância, mas porque sabem que essa relação é transformadora, que esse conjunto de relações que nós estamos criando transforma o velho sistema de corrupção, de atraso, ao qual essas pessoas estão ligadas, do qual têm saudades, do qual eles gostariam de restabelecer. Então, a meu ver, essa é a origem da questão da imagem. Bom, teria outras coisas, mas queria abrir aqui para as perguntas. Obrigado.